Boa noite. Boa noite. Camargo Correia confessa cartel em metrôs de 7 estados, inclusive São Paulo. O esquema funcionou por 16 anos nos governos Covas, Serra e Alckmin. Marcelo Odebrecht pode deixar a cadeia amanhã, após 2 anos e meio em Curitiba. Pelo acordo de delação, o empresário passa para a prisão domiciliar em São Paulo. Força-tarefa da Lava Jato desiste de perícia nos recibos de aluguel de Lula. Para os procuradores já está provado que documentos encobrem fraude. 11 pessoas são denunciadas por corrupção na compra da refinaria de Pasadena. A lista inclui ex-funcionários da Petrobras e o ex-senador Delcídio do Amaral. Temer cancela mais uma viagem por recomendação médica. O presidente passou por 3 cirurgias nos últimos 45 dias. Verbas extras para juízes chegam a quase 900 milhões de reais em todo o país. Auxílio para moradia, alimentação e saúde não entram na conta para o limite legal. O Jornal da Gazeta está no ar. Foi reinaugurada neste domingo a última das 3 praças do projeto Itália per São Paulo. É a praça da cidade de Milão, no Ibirapuera. Os espaços foram recuperados por empresas ligadas à comunidade italiana aqui em São Paulo. O custo total foi de cerca de 5 milhões de reais. O jardim é a Europa. A praça é a do imigrante italiano. Mas não deixa de ser o cantinho do Luciano, que passa por aqui todo dia. Tá mais seguro, tá mais iluminado, tá mais arborizado, assim a gente passa com mais segurança. Perto do que era antes quando eu saía, melhorou 90%, vamos dizer. A reinauguração da praça no Itaim Bibi foi em agosto e é fruto de uma parceria da prefeitura com empresários da comunidade italiana. A iniciativa privada bancou os serviços de jardinagem, iluminação e restauro do monumento do artista Galileu Emendabile. A parte ruim é que o vandalismo já deu as caras por aqui. Graças ao mesmo projeto, outra praça que faz referência ao país da bota ganhou novos ares. É a Praça Cidade de Milão, na região do Parque Ibirapuera. A fonte e as 4 réplicas do mestre do Renascimento Michelangelo foram restauradas. A praça, reinaugurada no domingo, também ganhou plantas da Mata Atlântica e um cachorródromo, para que essas fofuras possam correr e brincar à vontade. A gente fica jogando bolinha e não tem preocupação com cachorro que fuja. Antigamente era muito mato, era muito feio. Hoje está bem mais bonita, está outra coisa. Mas é aqui no centro de São Paulo que fica o ponto mais emblemático do projeto. É a Praça Ramos de Azevedo e com destaque para o que pode vir a ser o mais novo xodó de paulistanos e turistas, a Fonte dos Desejos, totalmente reformada. Foram 7 meses de trabalho. Os 3 cavalos alados, que representam a glória do Brasil pelos oceanos, ganharam vida nova. Garantir uma fotinho nessa belezura deve virar rotina por aqui. Eu achei fantástico, né? Revitalizou, traz alegria, né? As pessoas ficam felizes, né? Você vê quem está tirando selfie. São quase 100 anos de história. A Praça Ramos de Azevedo, do lado do Teatro Municipal, foi idealizada como homenagem ao compositor Carlos Gomes. Os italianos fizeram esse trabalho com muita paixão. Com muita paixão, com muito entusiasmo, porque todas essas pessoas acreditam no Brasil. Achei muito linda, a história da cidade precisa ser recuperada. Em evento do PMDB, o presidente critica a oposição e volta a defender a aprovação da reforma da Previdência. Já num outro evento, durante almoço com generais das Forças Armadas recém-promovidos, Temer reclamou de especulações quando alguém do Executivo fala com alguém do Judiciário. Frequentemente, o presidente recebe a visita do ministro Gilmar Mendes do STF. Quase sempre, estes encontros não constam na agenda oficial. Ontem mesmo, Temer se reuniu com Mendes no Palácio da Alvorada. Eu verifico que se alguém do Executivo fala com alguém do Legislativo, ou perdão, do Judiciário, isto já gera uma especulação, o que é desmoralizante para quem ouve,
Porque se eu falo com alguém do judiciário e sou capaz de influenciá-lo ao ponto dele mudar uma opinião pessoal, ou jurídica, ou científica, ou o que seja, é porque ele não se presta para o cargo que exerce. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que seguramente o governo terá mais votos para aprovar a reforma da Previdência em fevereiro do próximo ano e que o corpo a corpo com os parlamentares vai continuar durante o recesso. Nós temos que convencer os parlamentares que ainda não estão convencidos daquilo que é o óbvio. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Não é o governo Temer. O orçamento de 2018 já está aprovado. Nós teremos agora as consequências para o Brasil, para os brasileiros, para aqueles que têm a sua aposentadoria e querem ter a certeza que vão continuar recebendo, e por aqueles que vão se aposentar e terão que ter também a certeza que seu direito será respeitado. O Ministério Público Federal desistiu da perícia nos recibos de aluguel apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. Os cerca de 30 recibos foram apresentados pela defesa do petista para atestar que o ex-presidente pagou pelo aluguel do apartamento que fica em frente onde ele mora, em São Bernardo do Campo. Devido a este caso, Lula é réu na Justiça Federal do Paraná, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. O dono do imóvel, Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente, disse em depoimento na sexta-feira que entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2015 não recebeu pelo aluguel. Para o Ministério Público Federal, o apartamento é parte de uma propina da Odebrecht para Lula. Alguns dos recibos apresentam datas que não existem ou contêm erros de grafia. Segundo os procuradores, a perícia é desnecessária em função das provas que sustentariam que os recibos entregues pela defesa de Lula são ideologicamente falsos e foram produzidos para dar aparência de legalidade a atos ilícitos. Os advogados de Lula afirmam que a perícia técnica não é necessária porque os recibos são autênticos. No novo depoimento dado na sexta-feira, Costa Marques voltou a dizer que os recibos referentes ao ano de 2015 foram assinados todos de uma só vez, no período em que ele esteve internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em dezembro daquele ano. As assinaturas foram colhidas após uma visita do advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira, no hospital. A defesa do petista contesta a afirmação. Camargo Correia faz acordo de leniência na Operação Lava Jato, com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e revela cartel em metrôs de 7 estados, inclusive em São Paulo. O CAD abriu processo administrativo para apurar os crimes. De acordo com a Camargo Correia, batizado pelos próprios integrantes do cartel de Tatu Tênis Clube, o grupo era formado ainda pela Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS e Queiroz Galvão e atuou em pelo menos 21 licitações para fixar preços e vantagens, dividir mercado entre os concorrentes e trocar informações entre as companhias. O acordo de leniência foi assinado pelo CAD em conjunto com o Ministério Público Federal de São Paulo, que investiga a parte criminal envolvendo o cartel em obras de metrôs. O esquema teria ocorrido entre 1998 e 2014, ou seja, durante 16 anos, e praticado pelas empresas em 7 estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. No caso do metrô de São Paulo, são citadas 2 obras em que o acordo foi concluído nas gestões do PSDB. Elas se referem às linhas 2 e 5 do metrô. No caso da linha 2 verde, por exemplo, a Camargo Correia cita a existência de débitos com a Andrade Gutierrez e a OAS, no valor de 50 milhões de reais. As 2 empreiteiras teriam concordado em oferecer ofertas mais caras para permitir a vitória da Camargo. Em relação à linha 5 Lilás, as empresas concordaram em dividir 2 lotes específicos, 3 e 7, por serem os mais caros e que apresentavam maior demanda técnica. Já o projeto de trecho paralelo a Raposo Tavares, com futura linha 22, e projeto na região Mboi-Mirim, ambas no monotrilho, os acordos foram planejados, mas não chegaram a ser implementados por razões alheias ao cartel. Por fim, houve tentativa de conluio entre 2010 e 2014 para a linha 15 Prata, Expresso Tiradentes,
e linha 17 ouro, ambas do monotrilho. E a linha 15 branca, trecho Vila Prudente Dutra, e linha 6 laranja. Não é a primeira vez que um cartel no metrô de São Paulo é citado. Em 2013, a Siemens fechou um acordo com o CAD e também revelou um esquema de corrupção no sistema de transporte metroferroviário no estado. Já são réus numa ação penal 6 executivos de multinacionais, 2 ex-diretores da CPTM e um lobista. Até o momento, nenhum agente político foi denunciado. Em nota, o metrô de São Paulo diz que é o maior interessado na apuração das denúncias de formação de cartel ou de conduta irregular de agentes públicos e, assim, continua à disposição das autoridades. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. E ele fala sobre esse acordo de leniência da Camargo Correia. O acordo de leniência firmado pela Camargo Correia com o CAD acomoda na entrada do ano eleitoral de 2018 um lixo que já poderia ter sido processado. Em 2009, a mesma empreiteira foi apanhada numa versão menor da Lava Jato. Chamava-se Operação Castelo de Areia. Foi anestesiada no STJ e sepultada no STF. Evidências de promiscuidade entre políticos e empresários foram reduzidas a tecnicalidades processuais. Naquele ano de 2009, estava em evidência, por exemplo, um político chamado Michel Temer. Acabara de assumir a presidência da Câmara pela terceira vez. O nome de Temer aparecia 21 vezes em planilhas apreendidas na casa de um executivo da construtora. Os papéis indicavam o repasse de $345 mil entre 96 e 98. Temer declarou-se ofendidíssimo e tudo foi enterrado sem investigação. O tempo passou, sobreveio a Lava Jato, fracassaram as tentativas de intoxicar os processos de Curitiba. Os barões da própria Camargo Correia já amargaram condenações de Sérgio Moro. Mas uma coisa não mudou. Os larápios graúdos lutam para manter seus pescoços nos tribunais superiores. São mais valorizados não os advogados que conhecem as leis, mas os que têm acesso aos ouvidos dos magistrados, suscetíveis aos famosos embargos auriculares. Boa noite. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para Adriana Anselmo e a mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que poderá voltar a cumprir prisão domiciliar. Em setembro deste ano, ela foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e por ser beneficiária do esquema de corrupção comandado por Cabral. Na decisão, Gilmar Mendes citou julgamentos anteriores do próprio STF, em que a primeira turma da corte deferiu que uma mulher com filho menor e presa em conjunto com o pai da criança pudesse cumprir prisão domiciliar. Mendes afirmou também que a condição financeira privilegiada da paciente não pode ser usada em seu desfavor. Adriana Anselmo foi presa pela primeira vez em dezembro do ano passado, no âmbito da Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Cabral foi preso nesta mesma operação. Até o mês passado, ela cumpria prisão domiciliar, mas por decisão do Tribunal Regional Federal, teve de retornar à cadeia. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Alberto Goldman, ex-presidente nacional do PSDB, sobre o futuro do partido e eleições. Morreu em São Paulo o artista de rua que era reconhecido por todos aqui na região da Avenida Paulista, mas tinha uma história desconhecida. Ele era chamado de Fofão da Augusta, mas nos últimos meses teve a identidade revelada na internet. Foi na última sexta-feira, aparentemente um ataque cardíaco. Motivo exato só quando sair o resultado da autópsia. Ricardo Correia da Silva ainda estava sem documento. Ele tinha acabado de completar 60 anos de idade, estava internado no Hospital do Mandaqui, na zona norte de São Paulo, depois de um surto psicótico. Ele era conhecido popularmente como o Fofão da Augusta, apelido de que não gostava. As bochechas inchadas eram resultado de silicone industrial injetado no rosto muitos anos antes. Por causa da aparência, o Ricardo era uma espécie de lenda urbana aqui da Rua Augusta. Por cerca de 20 anos, ele entregou panfletos de teatro do centro ou pediu dinheiro mesmo por aqui. E quem poderia imaginar que nos últimos meses de vida ele teria a história dele passada a limpo, a identidade revelada, com uma ajuda que estava a poucos metros dele, poucos passos, logo aqui na esquina. Quem mora nesse pedaço é a Isabel Dias, mãe do jornalista Chico Felitti. Foi no almoço de Páscoa desse ano que ele recebeu uma mensagem pela internet. O Fofão estava internado, teria o dedo amputado, mas era tratado como desconhecido. Chico já tinha comentado pelas redes a vontade de entrevistá-lo.
mãe e filho foram ao hospital. Você acha que tudo isso aconteceu por um instinto jornalístico apenas? Eu acho que começou no instinto, principalmente o Chico. O Chico sempre falou, eu quero fazer uma matéria da vida dele e tudo. Mas aí eu acho que o instinto investigativo foi superado pelo que a gente foi descobrindo na história dele. Porque quanto mais porta a gente abria, mais notícias diferentes a gente tinha. Isabel lembra com carinho, desde o primeiro momento, ainda sendo chamado de fofão, Ricardo era delicado, até carinhoso. Mas quem era ele? Por 4 meses, o jornalista buscou informações, viajou, investigou e escreveu uma extensa reportagem publicada na internet com o que descobriu. Ricardo tinha sido maquiador, cabeleireiro de famosas, com família de Araraquara e tinha até herança para receber. Mas com uma doença mental, chegou a morar na rua. A matéria teve repercussão imediata. Quando Ricardo saiu do hospital, muitas pessoas passaram a cumprimentá-lo, a respeitá-lo. Mas sem tomar os remédios para a esquizofrenia, voltou a ter surtos. Isabel e o filho continuaram acompanhando. Entre as últimas lembranças do amigo que a chamava de Jane Fonda, Ricardo falou com o grande amor de sua vida pelo celular do jornalista, um namorado que não via há 20 anos. Ele ficou bem emocionado. Aliás, não só ele, né? Acho que ele, o paciente que estava do lado, eu, o Chico, não tem como não, né? E talvez ele tenha, nesse momento, ou nessa época, feito as pazes com ele mesmo, né? Já é quase verão, faltou só alguns dias e o tempo está muito abafado por aqui. Tem chovido todo dia e até de forma volumosa, né? E foi assim, né? No fim de semana e também hoje. Vamos ver com a Mariana Armentano se o tempo continua instável, abafado nesses próximos dias. Quase todo o Brasil vai ter uma semana quente, mas com aquelas típicas chuvas de verão. O tempo fica bem abafado e instável no norte do país e nas outras áreas as instabilidades vão ser reforçadas exatamente por esse ar mais quente e úmido que vem lá da região norte. Há risco para temporais, principalmente durante as tardes, entre o centro-norte gaúcho e o Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul e no Triângulo Mineiro. Todas essas áreas poderão ter chuvas fortes com raios e até ventania. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas? Olha só, no Rio de Janeiro faz sol na maior parte do dia, a máxima chega aos 33 graus, mas chove a partir da tarde. Em BH a mesma condição, mas por lá os termômetros ficam entre 19 e 30 graus amanhã. Já em Vitória não chove nada e a máxima vai aos 33 graus com um dia bastante ensolarado. E em Natal, se chover, vai ser uma chuvinha fraca, só para dar uma refrescada no calor de 32 graus que está previsto por lá. Para São Paulo, as temperaturas continuam bem altas e com o ar carregado de umidade, chove em todas as regiões. Mas são aquelas pancadas associadas ao calor que a gente já tem visto nesses últimos dias. Podem ser fortes em alguns momentos, até em forma de temporais, com raios e ventania. E olha só as temperaturas. Chega a fazer até 34 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e em Bauru. Na cidade de São José dos Campos, a máxima vai aos 30 graus e em Campinas chega a fazer até 32. Na Grande São Paulo, a temperatura cai um pouquinho em relação a hoje, mas ainda assim fica bem abafado, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde de 28 graus antes da chuva. Aí na quarta, os termômetros ficam entre 18 e 31 graus, também com pancadas entre a tarde e a noite. E na quinta-feira pode chover a qualquer hora do dia e com isso a máxima cai para os 27 graus aqui em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo deve liberar 45 milhões de reais em títulos financeiros para ajudar o Corinthians a quitar dívidas da construção da Arena, palco da abertura da Copa de 2014. O valor que ainda falta ser pago pela construção do estádio é cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A proposta do vereador Eduardo Tuma, do PSDB, o valor de 45 milhões de reais já foi aprovado pela Câmara Municipal e será incluído no orçamento para o ano que vem. O prefeito João Dória tem até o dia 31 de dezembro para aprovar.
Antes, Eduardo Tuma chegou a propor 350 milhões de reais em incentivos fiscais ao time. Mas, após críticas, o projeto não foi adiante. Como falamos com o secretário da Fazenda, 350 milhões desequilibraria o orçamento. Por isso que o valor adequado e possível no orçamento seriam 45. Isso vai se repetir ano a ano até que essa dívida seja saldada. A ajuda financeira virá através da emissão dos chamados CIDs, Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento. São títulos públicos que a Prefeitura vai doar ao Corinthians. O clube precisa vender esses papéis a outras empresas que, por sua vez, podem quitar impostos junto ao município, como IPTU e ISS. O vendedor, no caso o Corinthians, fica com o dinheiro e a Prefeitura abre mão dos valores. Eduardo Tuma é primo do ex-deputado Romeu Tuma Júnior, que é atualmente candidato à presidência do Corinthians. O vereador nega que a relação familiar tenha influenciado o acordo e afirma que não haverá prejuízo aos cofres públicos. Não é dinheiro público que sai dos cofres e vai para o Corinthians. Isso não vai acontecer. É um incentivo fiscal que existe em outras áreas, em outros projetos. Essa negociação dos CIDs começou em 2011, durante a gestão de Gilberto Kassab, quando a Prefeitura já tinha aprovado uma liberação em títulos de mais de 450 milhões de reais ao Corinthians. O clube cogitava construir a arena para abrir a Copa de 2014. O valor atual faz parte desse montante, mas por questões burocráticas não ficou totalmente disponível. Naquela época, o Ministério Público de São Paulo chegou a questionar a emissão dos CIDs. Os documentos eram para ajudar na quitação da construção do estádio erguido pela Odebrecht através de um financiamento da Caixa Econômica Federal. O problema é que até agora o Corinthians só conseguiu arrecadar o equivalente a 50 milhões de reais através da venda desses papéis. Além de encontrar compradores para a nova cota dos títulos públicos, o clube tem um desafio muito maior: quitar quase 1 bilhão e 800 milhões de reais da dívida com a Caixa, com a Odebrecht e com o pagamento dos juros. Na semana passada, o clube retomou o pagamento integral das parcelas relativas à obra, que estavam atrasadas desde março do ano passado. A empreiteira Odebrecht colabora com a Justiça nas investigações da Operação Lava Jato. Os negócios envolvendo a Arena Corinthians foram citados nas delações de Emílio Odebrecht, patrono do grupo empresarial, pelo filho dele, Marcelo Odebrecht, e outros executivos da empresa. Sobre o acordo com a Prefeitura para liberar incentivos fiscais para o clube, o Ministério Público Estadual informa que está investigando a negociação. O Jornal da Gazeta procurou também a Prefeitura e o Corinthians, mas a Prefeitura disse que não iria se manifestar e o clube nem respondeu. E Marcelo Odebrecht, delator da Lava Jato, deve deixar amanhã a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para cumprir prisão domiciliar. Às vésperas de sair do regime fechado, o empreiteiro teve documentos solicitados pelo Ministério Público Federal a serem entregues para uma avaliação do acordo de delação premiada, firmado com a Justiça em outubro do ano passado. Segundo a defesa do empresário, todos os documentos do processo já estariam com o Ministério Público desde quando o acordo foi assinado. Mais cedo, os advogados disseram esperar que o acordo seja cumprido e ele possa seguir para sua casa no bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo. Marcelo Odebrecht deve deixar a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba amanhã, no início da tarde, para se apresentar na Justiça Federal e colocar a tornozeleira eletrônica. O executivo está preso há 2 anos e meio pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa e vai permanecer por mais 2 anos e meio monitorado em prisão domiciliar. O acordo de colaboração premiada ainda determina que Marcelo Odebrecht só pode voltar a atuar como empreiteiro após outros 7 anos e meio de medidas restritivas definidas pela Justiça. O presidente do Peru diz que ganhou algum dinheiro com a Odebrecht, mas nega envolvimento em esquemas de corrupção.
Pedro Kuczynski reconheceu que era sócio da empresa de consultoria que recebeu pagamentos de $800 mil da Odebrecht entre 2004 e 2006, mas repetiu que não teve qualquer envolvimento nos pagamentos ilegais. Kuczynski, que era ministro do governo de Alejandro Toledo, também acusado de corrupção, afirmou que seus lucros na época foram legais e declarados. Até a semana passada, o presidente peruano negava qualquer envolvimento com a empreiteira. Sexta-feira, o Congresso peruano iniciou o processo de impeachment de Kuczynski, sob a alegação de que ele demonstrou incapacidade moral. O ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão por desviar R$2,5 milhões dos cofres do Estado. O dinheiro foi desviado por meio da concessão fraudulenta de incentivos fiscais a empresários por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. Silval foi condenado por organização criminosa, concussão, que é o crime contra a administração pública, e lavagem de dinheiro. Os crimes investigados na Operação Sodoma 1 ocorreram durante a segunda gestão de Silval, entre 2011 e 2014. Na decisão da juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, outros 5 réus também foram condenados. Como confessou a participação na fraude e firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, Silval deverá cumprir a pena em regime domiciliar diferenciado, devendo ser submetido ao uso de tornozeleira eletrônica em tempo integral. O ex-governador responde a vários processos e ficou preso por 1 ano e 8 meses entre setembro de 2015 e maio deste ano. Daqui a pouco, esporte, economia, política e uma entrevista de Maria Lídia Flandoli com Alberto Goldman, ex-presidente nacional do PSDB. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Mas ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Aí, se liga nessa fita, mano. 1/3 da rapaziada que morre no trânsito é tudo motociclista, Joe. 1 a cada 3 que morre é um de nós, mano. Deu lá no Infociga, tá ligado? O sistema que sabe tudo de dados do trânsito, pá. É do governo do estado, o bagulho é louco mesmo, mano. Nada de fazer zigue-zague por aí, doidão. Tem que estar atento durante o dia, a noite, é toda hora, mano. E não adianta diminuir a velocidade só na hora do radar, não, irmão. Siga seguro, chega bem, é chegar com vida. Detran e governo do estado de São Paulo. Você já sabe aonde fazer a sua confraternização de final de ano? Comemore no Lelis Trattoria. Pratos para 2 pessoas a partir de R$ 87,00. Condições especiais para grupos e famílias. Nas noites, música ao vivo e estacionamento gratuito. Lelis Trattoria, a melhor opção para comemorar seu final de ano. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Telefone 3064-2727. lelis.com.br. É Vero, é Lelis. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí surgem os problemas com a osteoporose. Por isso você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso.
Sábado, a molecada faz a festa na 24ª edição da São Silvestrinha, realizada no Centro Esportivo do Ibirapuera, né, Pois é, Estela, a pista de atletismo do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o Ibirapuera, foi palco de mais uma festa da criançada. Este ano reuniu cerca de 1.000 jovens e crianças, né, que participaram da São Silvestrinha com muita motivação e, claro, talento. Tem um atleta que venceu mais de 40, sempre tem, mais de 40 vezes já venceu uma prova. Ou seja, são garotos que se espelham em grandes atletas e sonham em fazer história, ou melhor, de construir a própria história, uma história vencedora. É importantíssimo esse incentivo ao esporte, né? Porque começa com certeza com as crianças, né? Sem dúvida alguma, tanto que já tivemos atletas, né, que participaram da São Silvestrinha e depois foram campeões na São Silvestre para os adultos, para a gente grande, para a elite. Então serve como referência, como motivação para esses garotos. Vamos ver a reportagem. A São Silvestrinha desse ano apresenta uma novidade, uma grande novidade. Esse ano a gente, atendendo a pedidos, incluiu a categoria 17 anos, masculino e feminino, porque é uma categoria que não entrava na São Silvestrinha e também não tinha espaço na São Silvestre, a prova adulta. A São Silvestrinha é um barato. Eita corridinha gostosa! Centenas de crianças a partir dos 6 aninhos e jovens tomando conta da pista de atletismo do Ibirapuera. Todo mundo ganha medalha após a chegada, mas nem todo mundo fica cansado igual. A bochecha doeu. A bochecha doeu? Não foi a perna nem o pé? Saúde, esporte, lazer, minimizando limitações físicas, aproximando diferenças. Você nasceu no Brasil? Não, eu nasci em Líbia. E veio para o Brasil com quantos anos? Com os 9 anos. Você tem quantos hoje? Tenho 12. Gosta sempre de correr, a primeira experiência? É. É a primeira vez? A primeira vez. O que você sente quando você corre? Meu coração está acelerado, mas estou muito feliz por correr aqui. Olha aí o sósia do Usain Bolt, disparando para outra vitória. Imitando o ídolo que foi criança. Você quer ser atleta quando crescer? Quero ser... É por causa que eu quero ser o Bolt, por causa que eu gosto dele. Ai, adorei o Boltinho, muito Sem bonitinho. dúvida, vai fazer história, vamos guardar esse apelido aí. Essa molecada promete. E o jogador Kaká, o último brasileiro a ganhar o troféu de melhor jogador do mundo, anunciou a aposentadoria. Aos 35 anos, ele deixa o futebol após uma carreira vitoriosa, com passagens pelo São Paulo, Milan, Real Madrid e Orlando City. Na seleção brasileira, ele participou de 3 Copas do Mundo e ganhou o Mundial de 2002. Kaká também foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2007. Desbancando na ocasião, Lionel Messi, que ficou em segundo, e Cristiano Ronaldo em terceiro. Ele revelou que vai se preparar para ser diretor de futebol e a Itália está entre os possíveis destinos da nova carreira. O Milan, inclusive, já fez uma proposta para o agora ex-jogador, futuro gestor. Tá certo. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa Até noite. amanhã. Com você, Gamberini. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje proibir o uso das moedas virtuais como Bitcoin nas campanhas eleitorais do ano que vem. O Bitcoin tem tido valorização monstruosa nos últimos meses, o que provoca entusiasmo naqueles que defendem a solidez dessa moeda virtual. Mas parte do mercado financeiro diz que há riscos no investimento. A moeda do mundo digital é a criptomoeda. A mais famosa e antiga é o Bitcoin, mas existem mais de 1000 na rede. Não existe papel, órgão regulador ou lastro. As transações são validadas por uma tecnologia chamada blockchain, que garante a segurança do sistema. Até aí parece um negócio da China. Em 2017, o Bitcoin se valorizou 1.888%. Mas para este especialista em investimentos, é uma aplicação de alto risco e sem controle. O Banco Central ainda não regulou isso. Ele já falou que não reconhece isso como ativo, ele vai ainda ir atrás disso, regular isso melhor. Então existe um risco regulatório grande, não me parece razoável imaginar que esse negócio vai continuar subindo.
Pela decisão do TSE, divulgada em sessão extraordinária nesta manhã, fica vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras e o pagamento de gastos eleitorais com as criptomoedas. O Bitcoin existe desde 2011, mas a Justiça Eleitoral só decidiu se debruçar sobre essa questão agora. É que nos últimos anos esse tipo de transação chamou muito a atenção dos investidores e há uma onda das moedas virtuais. Nas eleições, o principal problema é que o dono do dinheiro é anônimo e não há tecnologia que possa identificá-lo. Pela lei atual, apenas pessoas físicas podem doar para campanhas e o limite é de 10% dos rendimentos brutos. A proibição do uso das criptomoedas levou em conta pareceres recentes do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários que apontaram para os riscos da transação. Pode acontecer uma onda de algum tipo de boato. Por exemplo, alguém acredita numa mentira, resolve vender, todo mundo começa a vender e daqui a pouco a gente não tem mais o dinheiro para fazer a conversão, então cai essa suposta pirâmide. Esse é o grande medo que existe hoje quando a gente fala em bitcoins e em criptomoedas. É a bolha. O que mais se diz da bolha é que ela vai estourar, só não se sabe quando que ela vai estourar. O financeiro reduziu a projeção de inflação pela quarta vez seguida. Segundo o boletim Focus do Banco Central, os economistas entrevistados acreditam que o IPCA deve terminar o ano em 2,83%. A expectativa dos analistas para o PIB subiu para 0,96% de expansão em 2018. Também foi divulgado hoje o IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Considerado a prévia do PIB, o IBC-BR teve expansão de 0,29% em outubro, na comparação com setembro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Nessa sopa de números referentes à atividade econômica, podemos concluir que a economia está crescendo, ainda que de forma modesta e insuficiente para reverter os retrocessos que vieram da recessão. E a recuperação não tem sido linear. Em outubro mesmo, apesar da sinalização do IBC-BR de avanço do PIB, houve retração das vendas do comércio e da atividade de serviços. No entanto, mesmo com esses tropeços e outros dados negativos, como o desemprego ainda elevado, a expansão da economia este ano deve superar as projeções e 2018 tem tudo ou quase tudo para ser bem melhor. Inclusive, o mercado espera um novo corte da taxa básica de juros diante da expectativa de inflação sem maiores pressões ou com pressões, como nós temos visto até significativas, como de combustíveis e botijão de gás, mas compensadas por outros preços em queda. Agora, esse cenário melhor só vai estar garantido se o governo conseguir avançar com a reforma da Previdência. Parece repetitivo, mas a reforma está no centro das atenções da política econômica. Como foi adiada para fevereiro, vamos começar o novo ano com essa incerteza, que pode, entre outros efeitos, levar as agências de classificação de risco a cortarem mais a nota de avaliação do país de recomendação de investimento. O impacto não seria tão forte como em 2015, quando o Brasil perdeu o grau de investimento, saindo do clube dos países mais bem cotados, mais confiáveis. Mas um rebaixamento adicional teria algum impacto, sim. E o país está no momento em que precisa de mais investimentos para engatar uma expansão mais vigorosa. Não pode perder credibilidade. E não é só isso. Já tem empresários sinalizando que só deve retomar investimentos quando o quadro eleitoral também ficar definido. É a grande outra incerteza, não só para a política. As eleições de 2018 podem ter muito reflexo para a economia. São incertezas interligadas. De um lado, a dúvida se o atual governo vai conseguir ou não aprovar alguma coisa que se possa chamar de reforma. E, não conseguindo, se o outro governo vai assumir essa missão. Se houver uma sinalização melhor quanto à evolução das contas públicas, como viria com a aprovação da reforma da Previdência, o cenário mais favorável deve se confirmar, com a economia podendo chegar a um ritmo de expansão mais para o final de 2018, ao redor de 3% até um pouco mais. Se a situação fiscal continuar complicada, o país cresce menos, com mais instabilidade do mercado financeiro e até da inflação. Aí as expectativas seriam muito maiores para 2019. Um governo sem responsabilidade com a gestão das finanças, que acredite que basta aumentar gasto para a economia crescer, pode acabar jogando o país de novo em uma crise. Boa noite.
Protestos e greve geral na Argentina em mais um dia de manifestações contra a reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Maurício Macri. Manifestantes jogaram pedras e a Guarda Nacional respondeu com balas de borracha, gás lacrimogêneo e jatos d'água. Pelo menos 15 policiais e 8 civis ficaram feridos. É a segunda vez que o Congresso tenta votar a proposta da reforma à Previdência na Argentina. Na semana passada, a sessão foi suspensa por causa dos protestos contra a lei. O projeto altera o reajuste de mais de 17 milhões de aposentados e pensionistas da Argentina. Para a oposição, a medida, no longo prazo, vai desvalorizar as aposentadorias. O governo insiste que a reforma é fundamental para reduzir o déficit fiscal. O Ministério Público Federal do Paraná denunciou 11 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro na compra de Pasadena, entre elas o senador cassado Delcídio do Amaral. Segundo a Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, as 11 pessoas foram denunciadas pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, as investigações do caso mostraram que a empresa belga Astra Oil pagou propina para ex-funcionários da Petrobras ajudarem no contrato de compra da refinaria de Pasadena, localizada nos Estados Unidos. Os valores giram em torno de 17 milhões de dólares. Delcídio do Amaral teria recebido ao menos $1 milhão. Agora cabe ao juiz Sérgio Moro decidir se aceita ou não a denúncia contra eles. Se aceitar, eles passam a ser considerados réus e começam a responder a um processo criminal referente ao caso. O gasto do Poder Judiciário brasileiro com pagamento de benefícios extras para juízes passou de 890 milhões de reais por ano, graças a bonificações como auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio saúde, segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo. Apesar desses benefícios não contarem como parte integrante dos salários dos magistrados, eles contribuíram para que mais de 70% dos juízes do país recebessem acima do teto constitucional no mês de novembro. Por determinação do CNJ, os dados detalhados das folhas de pagamento do Judiciário estão sendo publicados mensalmente. Através dele, é possível saber os gastos com salários e benefícios extras pagos aos juízes de todo o país, com exceção do Amapá, único estado que ainda não divulgou a folha de pagamento dos magistrados. Segundo o cálculo feito pelo jornal O Estado de São Paulo, mais de 13 mil juízes brasileiros receberam no último mês algum tipo de auxílio, que engordou ainda mais os já robustos salários dos juízes do país. O número representa 80% de todos os magistrados do Brasil que recebem algum tipo de benefício extra, como auxílio alimentação ou moradia. A média desses ganhos equivale a 30% do salário base dos juízes, segundo a reportagem. Esses ganhos extras não entram no cálculo do teto constitucional dos magistrados, que, por lei, não podem receber acima de R$ 33.763 de salário. Eles são computados no Olerite como verba indenizatória e não recebem desconto quando o limite da lei é atingido. De acordo com reportagem do O Globo, 71% dos juízes brasileiros receberam em novembro acima do teto estabelecido pela legislação, justamente por causa dos benefícios extras. São mais de 11.600 juízes com uma remuneração média de R$ 42.500. Dos 16 mil juízes do país, ao menos 52 receberam no mês passado mais de R$ 100 mil de salário, segundo o jornal. Num dos casos, uma juíza do Paraná foi beneficiada com R$ 235 mil num único contra-cheque do mês de novembro. O auxílio moradia, por exemplo, começou como uma vantagem para aqueles juízes que não moravam nas capitais e sim em lugares que não havia residência oficial para juiz. Em 1986, a restrição às capitais foi abolida. Hoje, 3 em cada 4 juízes estaduais recebem auxílio moradia independentemente da cidade onde trabalham. Sem contar com os extras, os salários básicos custam R$ 6 bilhões por ano. Há ainda outros custos na folha de caráter eventual. Em novembro, eles somaram R$ 9 bilhões. Para a ministra Carmen Lúcia, o vencimento acima do teto não quer dizer que haja irregularidade, assim como nem todo pagamento abaixo do teto significa necessariamente que seja legal.
Em entrevista concedida à Globo News, no último domingo, a presidente do Supremo Tribunal Federal pediu que outros poderes tornem públicos os salários dos funcionários, como fez o Judiciário, por ordem do CNJ. Para ela, através da transparência, é possível ter legalidade do sistema. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o PSDB sob nova direção. Entrevista Alberto Goldman, tucano de longa data, com extensa atuação na vida pública, por 2 vezes deputado estadual, 6 vezes deputado federal, 3 vezes secretário de Estado em São Paulo, ministro dos Transportes, vice-governador e governador de São Paulo. Goldman foi presidente do PSDB e, no dia 9 de dezembro, transmitiu o cargo ao governador Geraldo Alckmin. Obrigado, Goldman, por estar conosco. Bom, no dia em que você transmitiu a presidência do PSDB na convenção do partido para Alckmin, havia assim um clima de que a unidade do país, do partido, estaria sendo resgatada, considerando a tensão dos descontentes e vários fatos que levavam a crer que havia um racha no PSDB. Mas nem bem Alckmin foi eleito, assumiu, já apareceu um clima esquisito entre João Dória e você, né? Em que ele, numa entrevista, falou que você se desculpou, você disse que não teve nada disso, que ele era mentiroso, mas com esse entrevero, Goldman, o que eu quero saber é se a tal unidade no PSDB é conversa fiada ou, de fato, ela foi resgatada. Em primeiro lugar, todos os partidos têm divergências internas, todos os partidos do mundo. Acho que eu conheço, talvez, o único partido, quando tem uma chefia muito forte, pode não ter esse tipo de divergência. Eu não conheço divergência no Partido Comunista Cubano, por exemplo, porque tem a mão de ferro do Fidel Castro durante toda a história. Mesmo assim, eu sei de divergências internas que existiram, sempre existiram, em todos os partidos do mundo. É o Partido Republicano Americano, o Partido Socialista Francês, todos os partidos do mundo. E o PSDB? O PSDB também tem suas divergências e conseguiu, na convenção, estabelecer uma unidade que vai agora digamos, apresentar perante a população em 2018, nas eleições de 2018. Os problemas que existem entre mim e algum filiado ao partido, qualquer um que seja, são também naturais, normais. Eu sempre me manifesto claramente sobre as pessoas e sobre os candidatos, mesmo sendo do partido. Nem sempre eu voto no candidato do meu partido. É uma característica minha, não é a primeira vez. Não votei para prefeito e tenho minhas razões para isso, exponho minhas razões claramente, quais são, internamente e até externamente. Eu não me recuso a isso. Agora, é interessante, porque aí parece que existe uma espécie de contradição. O PSDB fechou questão pela aprovação da votação da reforma da Previdência. Da Previdência, isso. E nesse fim de semana, a Alckmin disse que aqueles que votarem contra, eles vão sofrer uma punição. Então você acaba de dizer que até já votou em gente que não é do partido, na hora de uma disputa eleitoral, que é algo de um peso, me parece assim, muito maior do que a votação de um projeto, por importante que seja. Agora a pergunta é essa: fechamento de questão intimida parlamentar? Deputados do PSDB vão ser submissos a uma ordem, principalmente assim, sob ameaça de punição? Não, veja bem, vamos diferenciar. Quando eu digo a você que eu posso não ter votado em alguém, é uma questão de consciência. Acima do meu compromisso com o partido... É o que dizem os que não vão votar na Previdência. Vamos chegar lá. É o compromisso com a minha consciência no caso do voto. O voto é secreto, eu posso até não dizer em quem eu votei. Eu digo porque acho que é a questão de consciência minha dizer isso. No caso específico, você tem no estatuto do partido, a lei partidária diz que você pode tomar uma decisão do partido, numa bancada na Câmara ou no Senado, e com a executiva do partido, e fechar a questão. E o que diz o estatuto é que se houver um fechamento de questão, uma decisão que é partidária e que corresponde a todos que para votar numa determinada direção, se alguém não cumprir isso daqui, ele tem
tem as sanções que o estatuto determina. Não é ninguém ali fora que vai dizer isso, nem um presidente do partido que vai dizer isso, ninguém que vai dizer o estatuto. Então, quando eu assino, no caso específico, eu assino a filiação partidária, eu assino aquele estatuto, eu estou cumprindo, tenho que cumprir. A esse eu vou cumprir. E sempre cumprir esse estatuto. Por quê? A não ser que você tenha uma razão de consciência, às vezes uma razão religiosa, às vezes, para alguém que não pode votar daquela forma. Mas isso é muito raro acontecer. Certo. O importante é que o partido tem que ter uma unidade de ação na Câmara e no Senado. Não pode ser um bando de deputados ou de senadores que votam cada um do seu lado. Fazendo o que inclusive quer. Derrotar, às vezes, um voto contrário derrota os seus companheiros de partido, porque os seus companheiros majoritários acabam sendo derrotados por um voto minoritário. Mas não tem pode, uma assim. outra coisa, Goldman. Ano que vem é ano eleitoral. Então, já há deputados dizendo que, por uma questão de consciência, eles não aceitam aprovar essa reforma da Previdência. Aí a minha pergunta é se não é temerária uma medida como essa de fechamento de questão com ameaça de punição, por uma razão, ano eleitoral. Até abril eles podem sair do partido, ir para outro partido. O PSDB ganha com isso? Pode sair. Eu acho que não é uma ameaça de punição feita por alguém. É uma ameaça de punição que está na lei partidária, está na lei, no estatuto do partido. Então não é uma ameaça que vem de fora, é uma decisão do estatuto do partido. Agora, ninguém vai votar politicamente numa questão dessas por uma questão de consciência. Não é verdade. A questão é pura e simplesmente interesse pessoal. E o que infelizmente conduz a muitos, felizmente não é a todos, mas é um interesse eleitoral pessoal. O que eleitoralmente é melhor? Votar desse jeito ou votar daquele? Eu tenho uma conduta histórica, e muita gente também tem como eu, que vota de acordo exatamente com o que pensa em relação a um determinado tema. Mas tem gente que chega no ano eleitoral e fala, eu não vou perder votos e votar dessa forma. Eu acho que acima do interesse pessoal e acima do interesse do partido tem que ter o interesse do país. É para isso que nós somos políticos, é para isso que nós atuamos. Eu já não sou mais, hoje eu estou afastado de todas as atividades políticas, inclusive da direção partidária, não sou mesmo de direção partidária. Mas repito a mesma coisa, eu tenho que agir como ser cidadão acima dos interesses meus, acima dos interesses do meu partido, com os interesses do país. Assim tem que ser. Roberto Goldman, muito obrigada por sua entrevista. Eu que te agradeço, obrigado. Uma boa noite. Gamberini. Acidente nos Estados Unidos. Um trem caiu numa estrada do estado de Washington e deixa mortos e feridos. Até já. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? E em saneamento básico também. Tipo água para beber? Aham. E no agronegócio. Sei, frutas, legumes. E nas pequenas empresas. Tipo sua padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper.
São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Nos Estados Unidos, um trem caiu numa estrada do estado de Washington, na costa oeste. Pelo menos 6 pessoas morreram. Segundo informações da Amtrak, companhia ferroviária americana, pelo menos 80 pessoas estavam nos 7 vagões envolvidos no acidente e foram levadas para hospitais da região, a 64 quilômetros de Seattle. Segundo testemunhas, o trem passava por uma curva e, de repente, caiu do viaduto sobre a rodovia. Alguns carros foram atingidos, mas nenhum motorista morreu. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.